Vascão foi para aquele frio de Curitiba e empatou com o Curitiba em 1-1. A gente tem os melhores momentos na tela aí. Flávio, teve até um momento que eu achei que o Curitiba ia matar ali no 2-0, não matou, o Vasco reagiu. Curiosamente, mais uma vez o Vasco sofre um gol na reta final do primeiro tempo, né? Foi assim contra o Atlético Mineiro, foi assim contra o Palmeiras, assim contra o Bahia. Tem se tornado corriqueiro. Eu acho que o Vasco até começou bem o jogo. Os primeiros 10, 15 minutos o Vasco foi melhor, mas aí depois, não sei assim, o que aconteceu. Não sei se tem muito do ímpeto do Curitiba, que começou a jogar um pouco mais avançado, e aí começou a criar umas dificuldades ao Vasco. E aí, assim, no segundo tempo, com as mexidas, eu achei que o time do Vasco melhorou. Sim. Ele coloca o Galarza, coloca o Eric Marcos, deu um gás um pouco diferente para o time, mas eu acho que ainda falta o Vasco conseguir equilibrar a questão defensiva com você conseguir sair na boa. Você se defender tão bem a ponto de você conseguir conectar contra-ataques. Isso não tem acontecido com muita frequência, eu acho que é isso que preocupa muito o torcedor do Vasco. O que eu gostei foi o Eric Marcos, que já tinha entrado muito bem contra o Bahia, entrou bem ontem novamente, fez o gol do empate, por mais que tenha sido um gol um pouco, contou ali com a sorte, mas o que importa nesse momento para mim foi o ponto somado. O Barbieri foi muito feliz na entrevista coletiva quando ele diz que ele não está feliz com a performance do time, embora o resultado tenha sido um empate. E eu acho que ele precisa encontrar alternativas para que esse time possa agredir um pouco mais o adversário. Pode se defender, isso é óbvio que você primeiro precisa não tomar gols para você, quem sabe, ter um sucesso maior no jogo, mas é preciso que isso aconteça o quanto antes, porque o torcedor está ficando cada vez mais... A fila do perdão do Castro, só não sei se está tão grande com a fila do perdão do Léo Jardim. Porque o que o Léo tá pegando e garantindo o resultado. Ontem o Vasco conseguiu empatar porque ele foi contundente nos momentos que tomou pressão lá. Ô Júlio, você tá gostando do time do Barbieri? O que você faria diferente aí? Você que jogou, inclusive, no Vasco também. É um time que oscila muito, normal pelo processo que o Vasco está vivendo. Eu vejo o Vasco hoje muito parecido com o Botafogo do ano passado. Eu acho que o importante nesse momento do processo que o Vasco está vivendo é somar pontos, esperar essa janela que a diretoria tem prometido alguns reforços, e tem que contratar, senão o Vasco vai ter muito problema no Brasileiro, principalmente jogando dentro de casa, onde tem que propor jogo. O Vasco tem muito problema em São Januário, porque tem que ter a bola, tem que agredir, e o Vasco não está conseguindo jogar assim. Jogou assim um pouco ontem no segundo tempo, mas não estava legal, não estava conseguindo agredir, estava indo muito na força física dos jogadores. Então, é importante, esse ponto acho que foi muito importante, porque é difícil tirar ponto do Curitiba lá. E o time está ajustadinho no Curitiba. É um time que não tem a pressão que sofre o Vasco. Entendeu? Então é diferente, você consegue jogar conforme o teu treinador quer. Aqui não, a torcida do Vasco é muito exigente e gosta de ver ter um time ofensivo, né? Então o Vasco vai ter que contratar na janela, senão vai ter problema. O Vasco joga no final de semana, no domingo contra o Santos, sem o volante Andrei, que está servindo a seleção sub-20. Eu até escutei falar que ele não seria liberado, alguma coisa assim. Que ele poderia ir depois e viajar depois, mas parece que não vai acontecer. Poderia ajudar o Vasco no final de semana. Mas não está bem não, tá? Depois que voltou, não está bem. Inclusive foi substituído ontem no começo do segundo tempo. Não vem bem não o Andrei. De repente, às vezes, pode ter mexido um pouquinho com a cabeça do menino. Não, isso é certo. Um menino novo, já sabe que está vendido, tá cabeça lá, sabe que vai ter a seleção. É complicado. É complicado. Eu entendo o atleta. Sim. Barbieri, vamos ver a Barbieri falando sobre o empate do Vasco contra o Curitiba. Eu não acho que o Curitiba em nenhum momento tenha produzido para merecer a vitória. Como eu acho que o Vasco deveria ter produzido mais. Então eu acho que em função da circunstância do jogo, de sair atrás, de ter que buscar o resultado, de como o Curitiba desceu bastante, fechou bastante os espaços, 3 zagueiros grandes, embora ele tenha trocado, né? Mas muito altos preenchendo a área, eu acho que é um resultado satisfatório. Mas eu não posso dizer que estou feliz com o resultado de maneira nenhuma. A gente queria mais, veio para buscar mais, e agora a gente precisa fazer os ajustes, encontrar a melhor maneira de fazer essa equipe render mais, de colocar todo o seu potencial dentro de campo. Muito legal a coletiva. Eu gosto de ver o Barbieri falar, gosto de ver o Castro falar, adoro ver a coletiva de treinadores. E antes de eu dar um recado para vocês, eu vou deixar uma sugestão aqui. Tem que ter responsabilidade na hora de fazer pergunta, gente. Não é porque você está de alguma forma credenciado, né,
e não é todo mundo, você pode chegar ali e fazer a pergunta que você quiser, desrespeitosa, como se estivesse numa aula, brincando na escola. É coisa séria, futebol é coisa séria. E esses caras que são treinadores, por mais que às vezes sejam contestados pelo torcedor, como o Julinho falou, que a torcida é passional, são profissionais e da primeira prateleira, e mesmo que seja da segunda, e do mais alto gabarito. Então, assim, é responsabilidade e profissionalismo na hora de fazer as perguntas, beleza? Foi só um toque assim, né? De repente, quem sabe? Melhora, né?